De volta com o regimento interno do Tribunal de Justiça e para falarmos do artigo 10 do regimento, que regulamenta o artigo 93, inciso 12 da Constituição da República para o TJMG, para os plantões do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Lembrem-se, tá? Lá no artigo 93, inciso 12, nós temos que a atividade jurisdicional ela é ininterrupta, havendo plantões judiciários, seja no âmbito da primeira instância, seja no âmbito da segunda instância dos tribunais. Como que acontece no TJ? Quais são as regras a serem observadas para um concurso do Tribunal de Justiça? Vejam só o artigo 10 do regimento interno do TJMG, tá? O plantão do tribunal, nos fins de semana, feriados ou em qualquer outro dia que não houver expediente forense, destinar-se-á a decisão em habeas corpus, no mandado de segurança, no agravo civil e em quaisquer outras medidas urgentes. Plantão serve para isso, para apreciação de medidas urgentes. E qual que é a mais urgente de todas as medidas? Habeas corpus. Ora, eu tenho uma pessoa que está tendo a sua liberdade privada, então naturalmente eu preciso apreciar o habeas corpus. Aí vem um detalhe importante, tá? Grifem, ó. Distribuídos a partir das 12 horas do dia útil que imediatamente anteceder o início do plantão. Distribuídos a partir das 12 horas do dia útil que imediatamente anteceder o início do plantão. E contará com pelo menos 2 desembargadores de Câmara Civil e 2 desembargadores de Câmara Criminal. Marquem também, a questão importante está a partir da vírgula, ó. Distribuídos a partir das 12 horas do dia útil que imediatamente anteceder o início do plantão e contará com pelo menos 2 desembargadores de Câmara Civil e 2 de Câmara Criminal. Primeiro, ó, o número de desembargadores que estarão de plantão lá no TJMG em um final de semana, por exemplo. 2 desembargadores de Câmara Civil e 2 desembargadores de Câmaras Criminais, tá? Não se esqueçam disso. Mudaram a regulamentação. Antigamente não era assim. Hoje, então, eu tenho 2 desembargadores de Câmara Civil e 2 desembargadores de Câmara Criminal. E a outra questão é a seguinte, ó, se o plantão vai começar no sábado, se chegar um habeas corpus, uma medida urgente, tá? Às 15 horas da sexta-feira, esse habeas corpus, essa medida urgente que chegou, será apreciada pelos desembargadores que estão de plantão. Por conta da regra prevista aqui, ó, distribuído, se chega, né, um habeas corpus, uma medida urgente, tá? Que seja distribuída a partir das 12 horas do dia útil que imediatamente anteceder. Então, se vai começar no sábado, então se chegou após 12 horas da sexta-feira, já entra na pauta do plantão, tá? Então é isso que o regimento interno quer dizer. Atenção à regra prevista no caput do artigo 10 e atenção, sobretudo, com o número de desembargadores que estarão de plantão. 2 de Câmara Civil e 2 de Câmara Criminal, tá? Parágrafo 1º. A designação para atuar no plantão será feita pelo presidente, observada rigorosamente a correspondência entre a ordem de antiguidade no tribunal e a ordem cronológica dos períodos normais, adotado o mesmo procedimento em lista à parte para os feriados de final do ano. Ou seja, existe naturalmente um rodízio entre os tribunais, entre os desembargadores, né? Que estarão de plantão. Então, naturalmente, se eu fiquei de plantão num determinado final de semana, de acordo com a ordem de antiguidade, de acordo com a ordem dos próprios trabalhos ordinários durante as sessões normais de julgamento do Tribunal de Justiça durante a semana, tá? Eu tenho a definição de uma escala de plantão. Não se preocupem como a escala de plantão ela é definida. O concurso ele não chega a tanto, ele não vai esmiuçar e ele nem pode fazer isso por conta de extrapolar o edital. O importante é perceber aqui uma regra geral. Qual que é a regra geral? Em qualquer tribunal, a designação dos desembargadores que estarão de plantão sempre será feita pelo presidente, tá? Então o importante está no início aqui, ó. A designação para atuar no plantão será feita pelo presidente. Não é uma regra exclusiva do regimento interno do TJMG, mas do regimento de todos os outros tribunais que vocês forem estudar, tá? A designação para aqueles que estão de plantão sempre é feita pelo respectivo presidente
do tribunal. Parágrafo 2º, vejam só a regra do parágrafo 2º. A distribuição observará o disposto no artigo 69 desse regimento. A gente vai estudar mais à frente as regras de distribuição no âmbito do regimento interno. Vedada convenção entre os desembargadores plantonistas, que a suprima em qualquer período de plantão. Eu não posso ter uma convenção, um acordo informal entre os desembargadores que estão de plantão, de modo que por exemplo, não permaneça na prática de plantão enquanto o outro efetivamente está. E se houver a necessidade de atuação daquele outro que teoricamente estaria de plantão, ele é chamado, tá? Eu não posso ter qualquer tipo de convenção entre os desembargadores. Se eu preciso que aqueles desembargadores estejam de plantão, eles ficarão de plantão, independentemente de chegar ou não chegar nenhuma medida urgente, de haver ou não haver a necessidade de atuação de todos os desembargadores que estão de plantão. Então, por isso, eu não posso ter qualquer tipo de convenção, qualquer tipo de acordo entre os desembargadores plantonistas que suprima a distribuição dos processos durante o regime de plantão. Um compensando, por exemplo, um processo que deveria ter sido apreciado pelo outro, mas porque o outro efetivamente não se encontra no tribunal naquele momento. Eu não posso ter qualquer tipo de convenção nesse sentido, tá? Uma regra aí que foi inserida no regimento interno do TJ, mas a título de precaução, né? Então, o que se espera de um desembargador plantonista é que ele esteja à disposição do jurisdicionado durante, o regime de plantão. Parágrafo 3º. Os desembargadores que servirem em plantão terão direito à compensação pelos dias trabalhados ou à indenização em espécie. Então ele escolhe, ou ele tem indenização pelo dia trabalhado, tá? Indenização em espécie, ou então ele compensa, Ele pode faltar em um determinado dia, Durante a semana, próximo de um feriado, enfim, fica a critério dele aí. Os desembargadores que servirem em plantão terão direito à compensação pelos dias trabalhados ou à indenização em espécie, tá? Podemos ter questões sobre o artigo 10? Podemos, mas tendo em vista o que nós já vimos no 9º, tendo em vista o que nós já vimos no início do regimento interno com relação à eleição, posse, tá? É uma questão que não tem tanta chance assim de cair, tá? O mais importante, volto a dizer, tem mais chance de nós termos uma questão envolvendo o artigo 9º, por exemplo, do que uma questão envolvendo o artigo 10, tá? Se porventura cobrar, lembrem-se dos destaques que eu pedi para vocês fazerem aí, sobretudo no caput do artigo 10, tá? No nosso próximo vídeo, um assunto importante: quórum de funcionamento. Qual que é o número mínimo de membros que eu preciso ter para que um órgão do TJMG funcione, tá? Então nós vamos estudar isso no artigo 11, aproveitar e fazer uma revisão da composição dos órgãos que nós vimos no artigo 9º do regimento interno, conforme eu tinha mencionado anteriormente, ok? Obrigado, até o nosso próximo vídeo então, falando do artigo 11 do regimento interno do Tribunal de Justiça.